A multiplicação é uma das operações mais importantes da matemática. Tem multiplicação com números decimais, tem multiplicação com números negativos. Você sabe todos esses detalhes? Se não sabe, então fica aqui na aula que eu te explico. Fala pessoal, seja muito bem-vinda a essa aula do canal Conta Comigo. Lembrando que nós estamos num curso inteiro de matemática básica para quem está começando a estudar agora, tá? Então já aproveita, já desce o dedão nesse like, já compartilha, já se inscreve no canal, que eu gostaria muito que esse material, que é totalmente gratuito, chegasse a mais gente. E pessoal, se você está começando a estudar matemática básica agora, independente da idade que você tenha, seja muito bem-vindo, não se preocupe com a idade que você está começando, nunca é tarde para começar algo novo e para se lapidar. Isso é muito legal, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar a aprender multiplicação. Pela nomenclatura, pessoal, é muito importante na matemática a gente dar nome aos bois, certo? E na multiplicação, por exemplo, 12 vezes 5, esse resultado aqui dá 60, os números que estão sendo multiplicados, nós chamamos de fatores. E o resultado, nós chamamos de produto, certo? É daqui que vem aquela frase super famosa que a ordem dos fatores não alteram o produto, ou a ordem dos tratores não alteram o viaduto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Certo, pessoal? Muito simples até aqui, né? Bom, outra coisa muito importante que a gente vê na multiplicação é a regra de sinais. A regra de sinais é muito importante, pessoal. A gente usa demais e não pode confundir isso daqui. A regra de sinais diz o seguinte, que numa multiplicação, quando os fatores têm sinais iguais, o resultado é positivo. E quando os fatores têm sinais contrários, o resultado, ou seja, o produto, é negativo, certo? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, exemplos de sinais iguais é mais com mais ou menos com menos. Por exemplo, se eu tiver uma multiplicação de 2 vezes 2, olha aqui, esses dois números eles são positivos. Mais com mais dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, o resultado vai ser positivo também. Mais com mais dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Outro exemplo, 1 vezes 3, isso aqui dá 3. Como aqui é positivo e aqui é positivo, mais com mais dá mais, certo? Pessoal, geralmente a gente não escreve o mais quando o número é positivo. Geralmente ele fica escondidinho, não é convencional a gente escrever aí o mais, mas ele existe, tá? E menos com menos, como é que funciona? Menos 2 vezes menos 2, isso daqui também dá 4. Olha que interessante, menos com menos dá mais. Sinais iguais, resultado positivo. Ou menos 1 vezes menos 3, isso daqui dá mais 3. Menos com menos dá mais, 1 vezes 3, 3. Sinais iguais, resultado positivo. Ficou super claro, né, pessoal? Este parênteses aqui, para quem não está acostumado, a gente só isola o número negativo nele para ficar mais organizadinho, tá? Para a gente saber que esse negativo aqui pertence a esse número do lado dele, tá ok? É só uma questão de organização. E o que acontece, pessoal, com os sinais contrários? Mais com menos. Ou menos com mais, né? É a mesma coisa, não vai fazer diferença. Por exemplo, menos 2 vezes 3, isso daqui fica menos com mais. Eu não escrevi o mais, mas ele existe, ele está escondidinho. Fica menos. Sinais contrários, resultado negativo. 2 vezes 3, 6, certo? Ou 4 vezes menos 2. Mais com menos, sinais contrários, resultado negativo, 4 vezes 2, 8. Muito simples, né, pessoal? A regra de sinais é isso daí. Lembre-se disso, tá bom? Agora vamos ver como é que a gente faz a multiplicação propriamente dita. Para começar com a multiplicação de números inteiros.
Números inteiros, pessoal, são aqueles números que não tem vírgula, tá bom? Por exemplo, 127 vezes 73. Como vamos fazer essa continha aí? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, neste número que está embaixo. Ele tem 3 unidades e 7 dezenas, concorda comigo? A gente primeiro vai dar uma olhada nas unidades dele. Este 3 aqui, a gente vai multiplicar por todos os números que estão acima dele. Olha só como é que fica. 3 vezes o 7, isso dá 21. A gente pega o 1, coloca aqui embaixo, e o 2, que é uma dezena, a gente joga para outra coluna. Agora para o próximo número, 3 vezes o 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Ou seja, a gente multiplica pelo número que está em cima e aquele número que subiu da continha anterior a gente soma. Agora vamos para o próximo número, que é o 1. 3 vezes 1, 3. Muito bem, pessoal, já terminei com o 3. Agora eu vou passar para o 7. Quando eu mudo de casa, ou seja, estou mudando da unidade para a dezena, eu adiciono um 0 aqui embaixo. E faço o mesmo procedimento. 7 vezes 7, 49. O 9 vai aqui embaixo, o 4 vai lá em cima. 7 vezes 2, 14. 14 mais o 4 que subiu, 18. O 8 vai aqui embaixo, o 1 vai lá em cima. E 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Certo? Agora a gente pega esses resultados que nós encontramos e vamos somar. 1 mais 0, 1. 8 mais 9, 17, sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Vai 1. 1 mais 8, 9. Certo, pessoal? Então, o resultado dessa continha aqui, ou seja, o produto, é 9.271. Deu para pegar? Agora, vamos ver, pessoal, o que acontece quando nós temos números negativos na multiplicação. Por exemplo, menos 72 vezes 69. Lembrando, pessoal, que o vezes pode ser escrito de diversas formas. Ele pode ser escrito como um xizinho, mas também pode ser escrito como uma bolinha, tá? Um ponto. Eu coloquei um pontinho aqui, mas é a mesma coisa, é vezes igual, tá? Fica o seguinte, ó. Você vai fazer essa conta como se o negativo ele não existisse. 72 vezes 69. Aqui na unidade, 9 vezes 2, 18. O 8 vai embaixo, o 1 vai lá para cima. 9 vezes 7, isso daqui dá 63. 63 mais 1, 64. Pessoal, para fazer as continhas rápido assim, você tem que saber a tabuada. Você deve decorar a tabuada todinha, porque senão vai ficar um Deus nos acuda para você ficar fazendo isso à mão, continha por continha. As multiplicações têm que vir na sua cabeça automático, e isso só decorando a tabuada. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso mais rápido, tá? Mas continuando aqui. Já fizemos então com o 9, agora nós vamos pular para o 6. E toda vez que a gente pula de casa, a gente adiciona um 0. 6 vezes o 2, 12. O 2 vai embaixo, o 1 vai lá para cima na coluna vizinha. E 6 vezes o 7, isso daqui dá 42. 42 mais 1, 43. O resultado que a gente encontra, a gente soma. 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. E 4, que está sozinho, ele só desce. Então, o resultado disso daqui fica 4.968, certo? Não, pessoal, não esqueça, tem um negativo aqui. Menos com mais, isso daqui é menos, certo? Sinais contrários, o resultado é negativo. Não pode esquecer de sempre fazer a análise dos sinais, tá? Sempre dá uma olhadinha na sua conta para ver se os sinais estão batendo certinho. Geralmente é aqui que os alunos erram bastante. Agora a gente vai passar para os números decimais. Como é que eu faço para multiplicar números com vírgula? Vamos ver? Exemplo número 1, pessoal.
30,2 vezes 24,7, por exemplo. Vamos fazer essa continha aqui na vertical, porque fica mais fácil, né? Como é que a gente vai fazer a partir daí? É muito simples, pessoal. A gente faz a continha igualzinho, como se não houvesse nenhuma vírgula, e lá no final tem um detalhe. Fica aí que você vai descobrir. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E 7 vezes 3, isso dá 21. Pessoal, um parênteses, todo número vezes o zero dá zero, tá? Então, 7 vezes 0, isso aqui é 0. Muito bem, agora eu vou pular de coluna, eu vou fazer com o 4. Quando eu pulo de coluna, eu tenho que adicionar um zero. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0, certo? Porque todo número vezes 0 é 0. E 4 vezes 3 dá 12. Agora eu vou pular de coluna de novo. Agora eu vou para o 2. Então, eu coloco 2 zeros, certo? Eu pulei 2 vezes, vou colocar 2 zeros. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 3, 6. Com estes números que nós encontramos, nós vamos somar. 4 mais 0, isso dá 4. 1 mais 8 dá 9. 1 mais 4 dá 5. 2 mais 2 dá 4 e 1 mais 6 dá 7. Tudo bem, professora, cheguei aqui no resultado. O que eu faço agora? É agora que vem o detalhe que você precisa saber. Para multiplicar com vírgula, quando você terminar a continha, você vai vir aqui em cima e vai olhar quantos números tem depois da vírgula. Nesse caso, tem 2 números depois da vírgula, ó. O número 2 e o número 7, que estão após a vírgula aqui. Se tem 2 números depois da vírgula, você vai vir aqui no resultado e vai pular 2 casas, 4 e 9, e colocar uma vírgula, sempre da direita para a esquerda. Então, pulei 1, pulei 2 e coloquei a vírgula. Certo, pessoal? Exemplo número 2, pessoal. 13,7 vezes 7,91. Então, você, o que faz primeiro? Normal, como se não houvesse vírgula. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Pulei de casa, coloquei um zero. 9 vezes 7, 63, vai 6. 9 vezes 3, 27. 27 mais 6, 33. Um 3 aqui embaixo, um 3 vai lá para cima. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. Pulei de casa de novo, adiciono 2 zeros. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25, vai 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Somo tudo. Conto quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2 e 3. E pulo 3 casas da direita para a esquerda. 1, 2 e 3. E coloco a minha vírgula, certo? Então, 13,7 vezes 7,91. Isso daqui é 108,367. Como é que tá, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que essa aula tem exercícios no PDF, que eu deixo o link aqui na descrição. E por último, pessoal, existem algumas propriedades que a gente precisa saber quando a gente pensa em multiplicação. É muito simples, fica aqui comigo que você vai descobrir. Propriedade número 1. Essa é a propriedade comutativa. Você lembra que lá no começo da aula eu falei que os números que a gente multiplica chamam fatores e o resultado a gente chama de produto? E você lembra dessa frase aqui? A ordem dos fatores não alteram o produto? Ou ainda tem a brincadeira, a ordem dos tratores não alteram o viaduto? Muito bem, esta brincadeira, esta frase diz respeito à primeira propriedade da multiplicação, que é a propriedade comutativa, que diz o seguinte, que A vezes B é igual a B vezes A. O que isso quer dizer? Que não importa a ordem que a gente coloca, o resultado sempre será o mesmo. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2.
Isso daqui, nos dois casos, dá 6, certo? Não importa a ordem. A segunda propriedade é a propriedade associativa, que é muito parecida com a propriedade comutativa, mas é para quando a gente tem mais de 2 fatores. Por exemplo, 3 fatores, A, B e C. Então, eu posso fazer primeiro o A e o B e depois multiplicar o C, ou eu posso fazer o B e o C e depois multiplicar o A. Tanto faz. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 1. Se eu fizer 2 vezes 3, isso dá 6. E se eu fizer 6 vezes 1, isso dá 6. Mas e se eu trocar de ordem? Por exemplo, fazer primeiro aqui 3 vezes 1, isso dá 3. 3 vezes 2, isso dá 6. Percebe que a ordem não altera? É muito parecida com a de cima, né, gente? É para quando tem mais fatores. A terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro, que diz o seguinte, que A vezes 1 continua A. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 continua ele mesmo, ele não se altera, porque o 1 é o nosso elemento neutro. Se ele não está alterando, se ele não está modificando o número que está sendo multiplicado de nenhuma forma, então ele é elemento neutro, certo? Ele não muda em nada. E para multiplicação, o número 1 é o elemento neutro. Por exemplo, 7 vezes 1 dá 7, 5 vezes 1 dá 5, menos 2 vezes 1 dá menos 2, ou seja, o 1 aqui não altera em nada, certo? A quarta propriedade, pessoal, é a propriedade da anulação, que diz o seguinte, que A vezes 0 dá 0. Bem simples de entender, né, pessoal? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Acredito que eu já até falei isso aqui na aula hoje. E por último, pessoal, a propriedade distributiva. Essa é muito importante, a gente usa pra caramba, que é o seguinte, se eu tiver entre parênteses uma soma e aqui fora do parênteses tiver um número multiplicando, a gente faz o chuveirinho, certo? Então, esta continha aqui eu posso reescrever fazendo C vezes A mais, porque aqui é mais, C vezes B, certo? Vamos ver um exemplo com números? Se eu fizer o seguinte, 2 vezes x mais 1, é só fazer o chuveirinho. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. A propriedade distributiva é essa daqui, tá ok? Pessoal, essa é a aula de hoje. Se você entendeu o que você precisava ter entendido, se conseguiu fazer os exercícios do PDF, se achou que a aula valeu para você, senta o dedo no like e ajuda a prof aqui a divulgar esse canal e te vejo na próxima aula. Conta comigo!